Caminhada pela anistia em Brasília, dia 7 de outubro, às 16 horas. 7 de outubro, terça-feira, em Brasília, a partir das 16 horas, com saída em frente à Catedral. Caminhada da Anistia. Os artistas são as famílias das pessoas injustiçadas. Vamos lá! As famílias dos prisioneiros políticos que estão sofrendo estarão nessa caminhada. E eles precisam, mais do que nunca, do nosso apoio. Contamos com a sua presença. E agora é a reta final. A anistia vai ser votada na Câmara e os deputados precisam ver a nossa força e ouvir a nossa voz do Brasil. Você é o nosso artista. Você é a estrela do filme da vida real, que vai para as ruas de graça, porque tem coração e que é o melhor para o nosso Brasil. Pelos presos políticos e pelos exilados em vários países do mundo, vamos caminhar pela anistia já. Caminhada da família pela justiça, pela anistia ampla, geral e restrita. Dia 7, às 16 horas. Não podemos desistir do Brasil. Com liberdade e com justiça. Anistia já. Nós não vamos perder a esperança. Nós vamos continuar lutando. Nós não podemos aceitar outra coisa que não seja anistia. Anistia é um esquecimento. E é isso que a gente quer. A gente vai caminhar juntamente ali com as famílias. Para quem até agora não sensibilizou, sentir no coração a dor de perto do que eles estão passando. Eu conto com você, eu estarei lá, lutando até chegar a anistia já. Deixa eu ver se eu entendi direito. Quer dizer que até ontem a imprensa e a esquerda que batia e detonava o Donald Trump todos os dias agora está celebrando pelo fato do Donald Trump ter mencionado durante o seu discurso no qual ele detonou o jeito que o Lula está cuidando do Brasil, o judiciário corrupto, perseguição a opositores políticos, mas ele mencionou que encontrou com o Lula, que eles se abraçaram e ele ficou de conversar com o Lula na semana que vem, dizendo à imprensa que isso é uma grande vitória do Lula. A esquerda mesmo já começou a soltar os memes, é meme para todo lado. Trump e Lula são amigos agora. Deixa eu te contar uma coisa. Donald Trump já sentou com vários líderes mundiais, muitos dos quais ele havia elogiado antes, com o objetivo de fazer com que essa pessoa sentasse com ele e eles pudessem ter um debate. Eu vou lembrar para você, dois momentos que marcaram essas conversas do Donald Trump. Esse aqui é o Donald Trump com Zelensky. Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because you're in no position to dictate that. Remember that. You're in no position to dictate what we're going to feel. We're going to feel very good. We're going to feel very good. Zelensky voltou humilhado para a Ucrânia, revoltado, passou vergonha diante do mundo inteiro. Depois Donald Trump convidou o presidente da África do Sul. E o resultado foi ele mostrar para o presidente da África do Sul os assassinatos, o genocídio que estava acontecendo e cobrar uma resposta dele, ali, na frente da imprensa internacional. These are articles over the last few days. Death of people. Death. 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 Horrible death. Death. I don't know. Posso te falar uma verdade? Esse é o objetivo do Donald Trump. É pegar o Lula na frente da imprensa internacional, escancarar, botar na cara dele tudo que tem acontecido com o Brasil. Não sei se com papéis, como ele fez com o presidente da África do Sul e com vídeos. Eu não sei com PowerPoint, mas seria algo constrangedor. Tanto é, meus amigos, que o próprio Lula percebeu isso. Tanto é que ele arregou. Se Lula realmente quisesse resolver os problemas do Brasil, ele concordaria ir até Donald Trump, sentar lá na Casa Branca e falar sobre o que está acontecendo, explicar o lado dele. Afinal de contas, muitas empresas estão sofrendo, as tarifas estão prejudicando o Brasil, tem a sanção contra ministros do STF, vistos sendo anulados e cancelados. O certo seria que o Lula fosse até ele para tentar resolver, para ter a primeira conversa que ele não havia tentado em nenhum momento antes. Fique bem claro isso, tá? Então, Donald Trump ofereceu a oportunidade para conversar. O que o Lula faz? Ele recusa. Ele recusa porque sabe que se ele for até lá, ele vai passar vergonha. Não tem como defender o que está acontecendo no Brasil, não tem como defender o que está sendo feito com o Bolsonaro, nem com a perseguição que está sendo feita com a direita aqui, nem o que o país dele tem feito, ou defender as ações e decisões do Alexandre de Moraes contra cidadãos e empresas americanas em território americano. Então só sobrou para o Lula arregar. Arregou feio. Disse que não vai ter, por causa da agenda, não vai ter como ir lá nos Estados Unidos. Espera aí,
Isso deveria ser a mais alta prioridade do Lula nesse momento, tendo em vista os prejuízos que as tarifas estão causando a vários setores do nosso país. Mas ele não. Ele diz que prefere falar por um telefonema. Por quê? Porque o Lula sabe que ao chegar lá, ele vai ser encurralado e ele não tem a capacidade de enfrentar Donald Trump. Como ele não pode enfrentar Donald Trump, como ele não pode defender o que está acontecendo, como ele não pode defender o indefensável, sobra a ele uma ligação por telefone. Brincadeira. E aí, a imprensa e a esquerda querendo celebrar mais uma derrota e vergonha do Lula no âmbito internacional. Lula não é nem mais um anão diplomático. Lula é um inexistente diplomático. O Brasil hoje não é falado por nenhuma das grandes nações do mundo. Ninguém quer investir aqui no nosso país mais, porque quem entende um pouco de política está vendo que o Brasil está caminhando para o rumo da Venezuela. E o que vai acontecer é que o capital, a riqueza, vai para fora das nossas fronteiras, porque o nosso território já não dá mais para ficar nas mãos de um corrupto, que só não está preso porque os amigos dele tiraram do STF. Bolsonaro deveria ser solto imediatamente. Mas é tanta atrocidade, é tanta aberração jurídica que acontece no Brasil que eu acho muito improvável que isso venha a acontecer. Por mais absurdo seja o que eu vou mostrar para vocês agora. Como vocês sabem, Bolsonaro, há quase 2 meses, eu acredito, está trancado dentro de sua casa, sem poder usar redes sociais, sem poder falar com seu filho, sem poder dar entrevistas, certo? E por quê? Por que lá atrás, em junho, foi em junho? Não, em julho. Por que em julho Alexandre de Moraes decidiu impor essas cautelares que foram escalando ao ponto que nós chegamos agora que dentro da casa do Bolsonaro, do quintal dele, tem policial fazendo vistoria no porta-malas do carro toda vez que alguém entra ou sai. E ninguém pode entrar lá com o celular. Bom, eu peguei um pedaço do próprio site do STF, para não dizer que tem fake news envolvida. Cadê o aqui? Do próprio site do STF, quando o Alexandre de Moraes determinou, né, e depois obviamente foi votado pelo resto do STF, da primeira turma, que o Bolsonaro teria que ter cautelar. Por quê? Em seu voto, o relator assinalou que ao longo dos últimos meses, Bolsonaro e o filho, e o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro, vem atuando junto a autoridades governamentais dos Estados Unidos com o intuito de obter sanções contra agentes públicos do Estado brasileiro. A alegação é de que a ação penal 2668, da qual Bolsonaro é réu, por tentativa de golpe de Estado, se trata de perseguição. Vamos lá. Bolsonaro está preso. Tá? Prisão domiciliar é prisão. Porque Moraes entendeu que Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro e depois Paulo Figueiredo estavam trabalhando numa estratégia internacional com os alienígenas e os Illuminatis para perseguir o Alexandre de Moraes. É mais um caso onde Alexandre de Moraes é vítima, é o jogador, é o investigador, é o PGR, é tudo. Primeira turma concordou. O que acontece? O PGR fez uma denúncia. E tá aqui, ó. PGR denuncia Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo, não tá aqui, mas o Paulo Figueiredo, um inquérito sobre coação em processo judicial. Jair Bolsonaro não foi denunciado. Mas espera aí. Jair Bolsonaro está preso nesse momento, não é por causa ele recebeu os cautelares, não é por causa da decisão do julgamento, mesmo porque o acordo nem foi publicado ainda. Ele está preso porque o Moraes havia dito que ele, sem consultar ninguém, obviamente, como sempre, que o Bolsonaro estava articulando junto com o Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo por sanções. Só que aí fazem a denúncia, e na denúncia Bolsonaro não está incluído. Na denúncia, Bolsonaro não está incluído. Como que o Bolsonaro pode estar preso por algo no qual ele já teve a denúncia e ele nem participa? Você consegue entender a gravidade disso? Bom, aí vamos lá. Os advogados do Bolsonaro. Bolsonaro pede ao STF fim da prisão domiciliar em ação que envolve Bolsonaro. Não há o menor sentido em manter Bolsonaro preso se ele nem sequer foi denunciado e a denúncia já existe. Não é nem aqueles outros casos das prisões preventivas, onde as pessoas não eram denunciadas por quase 1 ano. Agora já saiu a denúncia, e o que eu acho? Eles estão tão desesperados para, de alguma forma, condenar Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo até o final desse ano, como a própria imprensa já soltou, vai ser um processo 10 vezes mais rápido que o do julgamento do Bolsonaro. Que eles se esqueceram do fato que tem um cara preso por conta dessa denúncia aqui, no qual ele não está incluso. Não tem cabimento uma coisa dessa. E aí, ele fala que tudo é perseguição. O Alexandre de Moraes fala que tudo que é feito contra ele é perseguição dessa milícia digital antidemocrática,
os jargões, aqueles mantras, né, que ele sempre fala, que é triste, né? Liberdade de expressão não é liberdade de agressão, a justiça é cega, mas não é tola. Que jargões de gibi de quinta série. Mas aqui eles esqueceram de colocar o Bolsonaro na denúncia na qual ele está preso. Agora fica a pergunta. Bom, os advogados do Bolsonaro entraram com pedido para revogar as cautelares. Qual será a justificativa? Me fala. Porque assim, medo de fuga. Fuga. Vamos lá, o cara tá com tornozeleira, o cara não tem passaporte. Como que ele vai fugir? Pelo menos, no mínimo, ele deveria poder voltar a usar rede social e dar entrevista. Pelo menos. Gente que foi condenada por coisas, por verdadeiros crimes, vamos dizer assim, nem coisas piores, não, porque o Bolsonaro nem cometeu crime, mas por verdadeiros crimes, dão entrevista, vira blogueiro. Como é possível isso estar acontecendo no Brasil e como é possível a imprensa não se indignar? Por isso que eu falo, a imprensa no Brasil, ela está morta, ela morreu há muito tempo. Tem alguns bolsões de sanidades esparçados, assim, bem raros de se encontrar, mas a imprensa morreu. Agora vamos lá, essa decisão tem que sair. Qual vai ser o malabarismo jurídico, algo que ele é expert em fazer, para manter Bolsonaro preso, em prisão domiciliar, se nem a denúncia ele dá? O Wellington vai ler. Vai lá, Wellington. Uma informação divulgada pelo Metrópolis. Após a coluna do Paulo Capelli revelar que os Estados Unidos estudam revogar o visto do comandante do Exército, Tomás Ribeiro Paiva, o adido militar brasileiro em Washington, general Maurício Vieira Gama, e o representante do Brasil, Flávio Moreira Matias, consultaram militares americanos sobre o caso. Durante as conversas, Gama e Matias ponderaram que problemas pontuais entre governantes de dois países não deveriam ter o condão de afetar o histórico de cooperação militar. A reação dos generais foi revelada pelo Estadão e confirmada pelo Metrópolis. A revogação do visto de Tomás Ribeiro Paiva passou a ser discutida pelos Estados Unidos como forma de sanção, com base na tese de que o general teria sido indicado por Alexandre de Moraes e garantiria respaldo da cúpula militar à decisão do ministro do Supremo. O Departamento de Estado americano mapeou reuniões entre Moraes e o general Tomás. A possível perda do visto é avaliada por Washington no âmbito do novo pacote de sanções, que inclui também integrantes da Polícia Federal e do Ministério Público Federal. Ué, mas ele não ia lá pedir a bênção? Ele não ia pedir benção? Tomás Paiva, e aí? Tomás o nariz. Que coisa. E aí, cara? Lembra que o Barroso falou que os militares não queriam se indispor com os Estados Unidos porque tinha um negócio? E agora o Melancia vai perder o visto. Pitoli, e se, vamos supor que se estenda um pouquinho mais, além do visto, ele seja sancionado com uma Magnitsky? O comandante do Exército, violador de direitos humanos. E aí, Melancia, o que você ganhou com isso? Foi lá lamber o seu chefe lá, entregou, vendeu o país, pôs patriotas numa ratoeira, destruiu um país, aceitou, ficou lá dando risada, né? E o pessoal ainda falando não, porque aquelas pessoas achavam que nós iríamos protegê-los. Mas na verdade nós prendemos, 1.000 pessoas presas. Quantas reuniões teve entre esse cidadão e o citado parceiro, ou quem o indicou? Quantas reuniões tiveram para alinhar discurso, para alinhar atitude, para alinhar ação? Não, perder visto é pouco. É pouco, porque esse nariz de palhaço aqui, ó, o senhor colocou em todos os soldados, todos os cabos, todos os militares das Forças Armadas, o senhor colocou esse nariz de palhaço na sua tropa. O senhor ofendeu os generais que estão presos hoje. General 4 Estrelas preso. Sabe, um absurdo. Traição. Bom, a traição que se transforma num crime de perfídia. Porque colocou brasileiros dentro dos ônibus, alegando que passariam por uma triagem e depois seriam levados ao terminal rodoviário de Brasília. Entretanto, foram levados ao campo de concentração da Polícia Federal. Está na conta. Isso estava ensaiado. Isso foi articulado. Essa emboscada, essa armadilha, essa situação armada pelo Exército Brasileiro
com anuência de ministros do Supremo, participação da Polícia Militar do DF. Eu vejo participação do governo do DF. É simples. Onde está o vídeo do Ministério da Justiça e Segurança Pública? Onde está? A gente poderia ver muito bem ali na sala com o Flávio Dino, por exemplo. Corre na boca pequena a vice-governadora Celina Leão. Ué, alto comando da Polícia Militar do DF? Ué, os caras não estavam ali prontos para proteger os prédios públicos, proteger as instituições? Não, eles estavam ali prontos para ver o brasileiro de bem cair numa emboscada, enquanto os prédios já estavam abertos, sendo destruídos, com o apoio de um sem-vergonha que é o general G. Dias. Isso é um sem-vergonha. Isso é safado. Safado. Tá protegidinho agora. Claro, essa turma vai encontrar proteção, porque ele foi fundamental. O sombra do Lula não foi com Lula para Araraquara para poder abrir a porta do palácio. A gente sabe disso. É safado. Esse aí quase me matou de infarto o dia que eu vi, naquele 19 de abril de 2023, quando a CNN vazou imagens, né? CNN vazou imagens, meia dúzia de imagens ali, e nós vimos o G. Dias abrindo porta, recebendo a turma. Isso é safado. E mais, por que eu falo que o Paiva, o general Paiva, é traidor da pátria? Porque o Múcio, quando era ministro da Defesa, disse que as manifestações em frente ao QG eram da democracia, que era democrático, que não foi golpe de Estado, que não tinha problema, que era o seu superior hierárquico. E o senhor Paiva, o senhor resolveu defender G. Dias, que ajudou no golpe e virou as costas pro general Heleno, pro general Braga Neto. O senhor é um traidor do Estado, um traidor da pátria. E olha, cassação de visto é pouco pro senhor. É muito pouco pelo que o senhor fez com as Forças Armadas, pelo que o senhor fez com a sua pátria e pelo que o senhor fez com os cidadãos brasileiros. É muito pouco. E a gente já começa com informação aqui na programação do Jornal da Univerde, veiculada ontem. Pedi para Wellington Barros já começar para a gente discutir a anistia, né, discutir a anistia que a gente chama de AGIR, que é ampla, geral e irrestrita. Que diz essa informação, Wellington Barros? Bom dia, Barros, seja bem-vindo. Bom dia, Pitoli, boa sexta-feira a você e a todos que nos acompanham. Pitoli, o ex-presidente Jair Bolsonaro descartou a possibilidade de negociação para a redução de sua pena e mantém a sua posição em favor de uma anistia total. A informação foi confirmada por auxiliares que o visitaram recentemente em sua residência, onde cumpre prisão domiciliar, apuração inclusive divulgada também pela CNN. Durante os encontros autorizados pelo ministro Alexandre de Moraes, Bolsonaro rejeitou que articuladores do Partido Liberal pudessem avançar com o projeto de dosimetria que substituiria a proposta de anistia total. A pena atual estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal é 27 anos e 3 meses de prisão. O relator da anistia, o Paulinho da Força, do Solidariedade de São Paulo, busca promover encontros, e isso nós já estamos mostrando há pelo menos 2 semanas, com o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para discutir o tema. E a movimentação ocorre em um momento de tensão entre Câmara e Senado, especialmente após a rejeição da PEC, a chamada PEC da blindagem no Senado. O clima entre as casas legislativas está especialmente sensível, com visível desgaste nas relações institucionais. A situação tem gerado preocupação quanto à viabilidade da aprovação de novos projetos que transitam entre Câmara e Senado. Diante desse cenário, Paulinho da Força tem buscado articular uma estratégia que evite um possível revés similar ao que aconteceu com a PEC da blindagem. O texto em discussão agora é tratado como PL da dosimetria. Nós estamos falando isso também já há alguns dias, em uma tentativa de distanciamento da denominação anterior de PL da anistia. Obrigado, Barros. Olha, eu pedi para o Barros começar a sexta-feira com essa informação, porque vale lembrar, estamos em guerra, né? É uma guerra espiritual, é uma guerra psicológica, agora também uma guerra de narrativas com relação a este PL. Esse projeto de lei da anistia, da dosimetria. Dosimetria não existe. Isso é um problema do judiciário. Questão de dosimetria não é aqui. Não. Dosimetria é ali no judiciário, aqui é PL da anistia. E a anistia é ampla, geral e restrita. Ontem pela manhã, também no início da jornada, eu tentei dizer o seguinte: como é que o presidente Bolsonaro vai aceitar continuar preso, mesmo que seja uma prisão domiciliar, uma prisão que é injusta? Me diz.
Existe a possibilidade de alguém aceitar continuar preso? Não, tudo bem. Eram 27 anos e 3 meses, agora virou 1 ano e 7 meses. Não, mas tá tudo bem, porque agora não são mais 27, agora é só 1 ano e 7 meses. Não existe essa possibilidade. Não existe essa possibilidade. E tem outra coisa aí que a gente precisa estar muito atento por trás disso tudo, que é uma sinalização para Trump. Isso é perigosíssimo, perigosíssimo. Uma sinalização para Trump dizendo o seguinte: ó, o Brasil se acertou lá, tá? Ah, é? O Brasil se acertou, é? Como assim? Não, acertaram lá uma dosimetria. Não, mas não era anistia que eles queriam? Eu pedi na minha carta, no dia 9 de julho, pedi anistia, pedi para pararem com a caça às bruxas, cessarem a perseguição ao presidente Bolsonaro. É, então ele aceitou 1 ano e 7 meses. Olha o perigo disso. Olha o perigo disso. Estão tentando dizer para mim assim: soltamos todo mundo, ok, eu quero ver todo mundo voltando à vida quase que normal. Normal jamais será, novamente, em função de tudo que estes perversos maldosos fizeram. Eu sei, normal é impossível, mas uma vida próxima do normal, ok. Mas a gente aceita tudo isso com Bolsonaro 1 ano e 7 meses em casa, preso, é isso mesmo? Não. Trump vai receber um modelo, uma informação que é a seguinte: espera um pouquinho, deixa eu dar uma olhada. O que aconteceu lá no Brasil? Eles aceitaram Bolsonaro continuar preso 1 ano e 7 meses para passar um negócio que eles chamam agora de dosimetria e soltou todo mundo. Ah, Bolsonaro aceitou? Aceitou. Ah, então beleza. Acabou sanção, acabou tarifaço, acabou isso, acabou aquilo e acabou qualquer possibilidade de lutarmos pelo Brasil que nós queremos. Eu sei, existem outras situações, por exemplo, essa história agora de lutar contra o Foro de São Paulo, agora essa história de ir atrás de Soros, essa história de PCC e CV enquadrados como grupos terroristas, tudo isso ainda pode mudar o jogo no Brasil. Esse tabuleiro, né, ele é variável, ele é multi, ele é o que você quiser aí, mas não tem só essa questão da sanção, não tem só a questão da Magnitsky, não tem só a questão dos vistos, não tem só a questão do tarifaço, tem muita coisa para acontecer diante do que Trump está propondo para o mundo. Ok, só que nessa questão envolvendo o presidente Bolsonaro, se naquele primeiro parágrafo da carta enviada no dia 9 de julho, pedem para que o Trump pede para que cessem as perseguições, a anistia, caça às bruxas, e a gente manda o recado para ele assim: Trump, ó, acertamos as contas aqui, tá tudo bem, soltamos todo mundo, anistiamos todo mundo, e o Bolsonaro topou ficar preso 1 ano e 7 meses. Trump fala assim: ah, é, topou. Então não preciso mais de mim. Olha o perigo, olha o risco que nós estamos correndo. E aí que o presidente Bolsonaro, veja, eu não vi Flávio desmentindo essa informação, então eu entendo que é uma informação que tem fundamento, procede. Bolsonaro não aceita e não tem que aceitar. Não tem que aceitar. Um homem inocente não pode aceitar injustiça. E a injustiça está numa condenação de 27 anos e 3 meses, e a mesma injustiça seria aplicada numa condenação de 1 ano e 7 meses. E aí entendo perfeitamente quando Paulo Figueiredo e Eduardo Bolsonaro dizem: não dá para negociar, ou é anistia ampla, geral e restrita, partindo de 2019, ou nada. Ou nada. Nós precisamos entender que sinalizar para Trump que está tudo bem se a gente anistiar todo mundo, e Bolsonaro, ó, de 27 anos e 3 meses, caiu para 1 ano e 7 meses, ele adorou a ideia. Trump vai falar: ah, então beleza, vamos, bola para frente, vira essa página Brasil aí. Lascou-se. Entendeu onde está a pegadinha disso? Agora, Sóstenes com Eduardo Bolsonaro. Tá difícil de entender esse jogo, viu? Ô Barros, procurei essa visita do Sóstenes ao Eduardo Bolsonaro pra gente trazer. Tá difícil de eu entender isso aí, viu? Eu tento mastigar, tento engolir, aí dá aquela travada na goela, né? Não desce, mas não... Tá estranho isso aí, sabe? Por quê? Eu preciso te lembrar daqueles cenários que foram expostos no dia 28 de junho, antes da última manifestação, que contamos com a presença do presidente Bolsonaro na Paulista,
onde os caras estavam ali analisando o seguinte: qual o melhor cenário? Melhor cenário para a eleição de 2026. O melhor cenário para a eleição de 2026 é Bolsonaro preso. Para estes caras, é Bolsonaro preso. Vamos ser sinceros, desde que saiu essa tal Magnitsky, a sensação que os ministros do STF, principalmente Alexandre de Moraes, teve, é de que isso não vai dar em nada, não vai acontecer nada, não vai mudar a vida de ninguém. E eu acho que até você, em certos momentos, também ficou meio frustrado, pensando, cara, aquilo que falaram que era uma bomba não passou de um traquezinho. Parece que as coisas mudaram. Primeiro, veio a Magnitsky para a esposa, para o escritório de advocacia, para o Instituto do Alexandre de Moraes. O site do escritório de advocacia acabou de ser derrubado porque ele estava hospedado em uma empresa nos Estados Unidos. E aí depois fica aquela dúvida, mas e aí? Os cartões de crédito foram derrubados? As contas foram derrubadas ou não? Recentemente saiu uma matéria do Banco do Brasil falando que não tinha sido o Banco do Brasil que cortou o cartão de crédito dele, mas um outro banco qualquer. Bom, qualquer que tenha sido os efeitos da Magnitsky, uma coisa eu posso garantir. Aquele que impôs a Magnitsky começou a investigar, ver se ela teve efeito ou não. Como você sabe, o Banco do Brasil disse abertamente que iria proteger o Alexandre de Moraes. Eu acho que isso não vai dar certo. Tem um jornalista que, no que diz respeito ao que está acontecendo lá fora, ele é o que mais você pode confiar. Que é esse aqui, ó. Eu nem sei o nome dele, mas normalmente quando ele fala alguma coisa é exatamente o que está acontecendo. Eu acredito que ele tem fontes seguras de dentro lá da Casa Branca, pessoas próximas ao gabinete do Donald Trump ou até mesmo no Departamento de Estado. O que ele disse nesta participação dele na Globo, na CNN, é estarrecedor, tá? Eu não vou nem dar opinião, porque o Banco do Brasil já está me processando, dizendo que eu estou querendo assustar o povo. Não, vamos fazer o seguinte, escute só o que esse jornalista tem para falar e me fala se o Banco do Brasil está em maus lençóis ou não. A sensação de fontes minhas era de que é iminente a adoção de sanções contra o Banco do Brasil. É claro que o Trump pode mudar de ideia, a coisa é concentrada muito nas mãos dele, naturalmente seria uma decisão do Tesouro americano. No passado, outros bancos foram multados, né, pelos Estados Unidos por violar regras relacionadas com países sancionados. Então, o BNP Paribas francês teve a maior multa, que foi de 9 bilhões de dólares. 9 bilhões de dólares em multa? Em reais, isso seria aproximadamente, o quê? 60 bilhões de reais em multa que o Banco do Brasil pode sofrer. Gustavo, mas o que acontece se ele não pagar a multa? Ele seria completamente cancelado, cortado do sistema financeiro internacional, o que faria com que ele deixasse de existir, basicamente. E outros bancos também sofreram esse tipo de multa. Além disso, já está sendo preparada uma tarifa, igual a que nós estávamos falando que foi aplicada contra a Índia, seria aplicada também contra o Brasil, que importou 12 bilhões e meio de dólares da Rússia. Só um detalhe. O Brasil triplicou a compra de petróleo da Rússia, não porque está precisando comprar petróleo, mas só é uma forma que ele encontrou de financiar o país invasor. O Brasil está ajudando a financiar a invasão da Ucrânia, tá? E por isso sofrerá mais sanções. Isso não tem nada a ver com o Eduardo Bolsonaro ou com o Bolsonaro. Isso tem a ver com a péssima gestão desse governo de se aliar a ditaduras. Do ano passado, lembrando que no caso da Índia foi uma tarifa de 25 mais 25%. Isso estaria dentro de um horizonte, segundo as minhas fontes, hoje à tarde, sempre acentuando que isso é a apuração de hoje à tarde, as coisas podem mudar, mas dentro de uma semana a uma semana e meia, até 10 dias, seria aplicada essa nova tarifa contra o Brasil por causa de importação da Rússia. Então vamos analisar com carinho. Nós estamos aí possivelmente prestes a enfrentar uma multa bilionária contra o Banco do Brasil, porque de acordo com investigações e uma apuração profunda feita pela OFAC, o Departamento de Estado, o Banco do Brasil não está acatando a sanção da Magnitsky. Beleza, deixa eu explicar, isso é uma prerrogativa do Banco do Brasil? É. Só que há consequências de qualquer banco ou instituição financeira que não obedeça à sanção, a listas de sancionados da OFAC e do Departamento de Estado. Quais são elas? Ser cortado do sistema bancário internacional, não fazer mais conta ou ter nenhum câmbio com nenhuma empresa dos Estados Unidos, e os Estados Unidos é o país maior consumidor do mundo. Não tem como você viver enquanto banco sem os Estados Unidos. Isso não tem como. E os Estados Unidos souberam usar isso a seu favor. Agora, a presidente do Banco do Brasil, que foi colocada lá pelo governo Lula, que é uma daquelas militantes fervorosas, está decidida a afundar essa instituição, um banco do nosso país, para proteger Alexandre de Moraes. Não tem como ganhar nessa guerra. O site do escritório foi derrubado. Mais sanções virão. E você vai descobrir em pouco tempo. Vai vir e-mail, Netflix, Prime, Spotify, alugar casas pelo Airbnb, empresas aéreas. Nenhuma vai aceitar mais, nem Moraes, nem a esposa.
Agora, se o Banco do Brasil quiser comprar essa briga, e aí, meu amigo, isso vai custar muito caro, mas é para você, para o povo brasileiro. Um grande abraço, tchau. Donald Trump pode visitar Jair Bolsonaro no Brasil, diz colunista. Possível visita estaria sendo articulada nos bastidores, de acordo com Mônica. A possibilidade de uma vinda ao Brasil do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro do PL, estaria sendo planejada nos bastidores. A informação foi divulgada pela colunista Mônica Bergamo, do jornal Folha de São Paulo, que apontou que a possível viagem estaria sendo articulada pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro do PL e pelo jornalista Paulo Figueiredo. Ao ser questionado pela colunista sobre o assunto, porém Figueiredo disse que não tinha comentários a fazer. A possibilidade ganhou holofotes após Fábio Van Garten, ex-secretário de comunicação do governo Bolsonaro, publicar no X uma mensagem sugerindo uma visita de Trump a Bolsonaro. Nada vence o próprio testemunho. Que tal uma visita do Donald Trump ao presidente Jair Bolsonaro na sua casa, para que ambos evidenciem uma química perfeita, atualizando a prosa? Obviamente, a corte dos advogados do presidente seriam consultados com antecedência. Fica a dica, escreveu. Após a postagem, Fábio relatou à coluna de Mônica que uma visita de Trump seria oportuna. Segundo ele, o ex-presidente poderia atualizar o republicano sobre o seu estado de saúde e mostrar os problemas decorrentes do atentado à faca sofrido em 2018. Contudo, o ex-membro do governo disse que a publicação foi apenas uma ideia pessoal, sem conhecimento de qualquer articulação concreta.